Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, agora, na aula de hoje, falaremos sobre os tipos de predicado. Se você não assistiu à aula anterior, se você perdeu essa aula por algum motivo, tá? Eu vou deixar aqui no card, tá? Clica no card que vai aparecer na tua tela, tá? E acessa a aula sobre predicado. Assista a aula sobre predicado, daí você volta para essa aula. Se você não tem dúvidas sobre o que é o predicado, como identificar esse predicado, tá, dentro da oração, então bacana, você pode continuar assistindo esse vídeo normalmente, tá? Então vamos lá. Nós sabemos que na gramática existem 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado que tem como núcleo um verbo, nós chamamos de predicado verbal. Já o predicado que tem como núcleo um nome, que pode ser um adjetivo, tá? Esse predicado é nominal. E o predicado que tem como núcleo um verbo e um nome, simultaneamente, nós teremos aí a designação de predicado verbo nominal, tá? Ele virá nessa mesma sequência em que aparece o nome, verbo nominal, então primeiro um núcleo verbal, depois um núcleo nominal. Ok? Então vamos voltar lá para o comecinho da fala e vamos estudar um a um. Primeiro vamos ver o predicado verbal. Por que predicado verbal? Isso acontece quando o núcleo do predicado é um verbo, tá? Quando a oração gira em torno de um verbo de ação, que fique claro, precisa ser um verbo de ação, ok? Se você não viu a aula de verbo de ligação também, clica no card e volta lá e assiste a aula de verbo de ligação. Lá esclareço algumas coisas que vão nos ajudar, vão te ajudar também, no caso, né, a distinguir verbo de ligação de verbo de ação, tá? E daí você vai resolver as suas dúvidas, ok? Então, nesse caso, o verbo de ação, tá, é o núcleo do predicado verbal. Vamos ver aqui a frase. O professor explicou a aula para os alunos. Dentro dessa oração, o professor explicou a aula para os alunos. Dentro dessa oração, eu tenho um verbo. Quem é o verbo? O verbo é explicou, tá? Esse verbo é de ação, porque ele não está dando o estado do ser, está deferindo a ocorrência de uma ação, tá? Alguém executou alguma coisa. Então, quem foi esse alguém? O professor que executou a ação de explicar. Certinho? Sabendo disso, nós entendemos que o professor explicou a aula para os alunos. Nesse caso, explicou é um verbo de ação e ele é o núcleo do predicado. Por isso que esse predicado é chamado de predicado verbal. Se você eliminar o sujeito ou o professor, quem vai restar na frase? O predicado, tá? Que predicado é esse? Explicou a aula para os alunos. Dentro desse enunciado, você vai observar o seguinte, que nós temos um verbo explicar, ok? Que qualifica a ação, a ocorrência da ação de explicar. E por conseguinte, tá? Esse verbo explicar, que denota a ação, é que motiva e faz com que o predicado seja verbal. Porque, lembrando que o predicado verbal é aquele que gira em torno de um verbo de ação. Que verbo de ação é esse dentro desse enunciado que eu passei para vocês? Explicou. Vamos para mais um exemplo. Os viajantes compraram comida. Os viajantes compraram comida. O sujeito dessa oração é os viajantes, tá? Compraram comida é o predicado verbal. Por que compraram comida é o predicado verbal? Porque o núcleo desse predicado gira em torno de um verbo, tá? É o próprio verbo compraram, porque tem um verbo de ação. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que se dentro do meu predicado eu tiver um verbo de ação, então o predicado é verbal? Isso mesmo.
Se tu tens um verbo de ação no teu predicado, o teu predicado é verbal. Certinho? Vocês entenderam agora? Bacana! Certinho? Então, cheirinho no coração, fiquem com Deus e até mais!